Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa e bela madrugada. Você que está aí trabalhando, você que está aí é padeiro, é motorista, é um vigia, que Deus conceda graça sobre a sua vida. Eu sou seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça, e eu estou aqui trazendo, meditando numa palavra. E você que tem inscrito no meu canal, se você ainda não inscreveu, inscreva, divulga essa mensagem para que podemos crescer. Eu fico muito feliz quando eu vejo novos inscritos e fico também feliz quando eu vejo os novos pregadores da graça surgindo para batalhar em cima dessas mentiras, combatendo contra essas mentiras. Eu já falei, eu não sou contra o meu irmão da Assembleia, da congregação, da universidade, pode ser de onde ele for. Eu não combato contra ele, a não ser que ele vier tentar me chamar de desigrejados. Desigrejados são eles, porque eu sou a igreja de Cristo. Agora, desigrejados são aqueles que não são igreja de Cristo, que eles acreditam que a igreja de Cristo é tijolo, parede, concreto. Esses são desigrejados. Agora, nós somos a verdadeira igreja. Então, se a pessoa vir aqui no meu portão, pode ser quem for. Pode ser ele bacharel no que ele quiser ser. Eu estou pronto. Eu quero, eu faço questão, mas não vem. Eu procuro, sabe que eu sou aquela pessoa que fica procurando encontrar alguém para vir falar que eu tenho que voltar, você tem que voltar, porque Deus vai pesar a mão sobre você, você vai ser condenado, mas eu não acho ninguém. Eu encontro com um presbítero aí, encontro com um pastor, me cumprimenta, conversa comigo, como é que tá, mas não toca em assunto nenhum. Eu fico esperando, até os testemunhos de Jeová sumiram aqui do portão, até antes da epidemia, eles apareciam, depois sumiram. Eu gostava sempre, quando eu vinha aqui, eu dava uma chineladinha neles, mas sumiram. Então, meu irmão, eu fico muito feliz por você que está me assistindo, que está comigo estamos nessa jornada. Você tem passado para outras pessoas para que o YouTube possa divulgar cada vez mais o nosso trabalho. E a mensagem que eu tenho para nós neste momento é esta: a esposa de Cristo, ela tem pecado? Esse é o tema da mensagem. Mas, irmão Nilson, Cristo tem uma esposa? Sim, Cristo tem uma esposa. Então vem comigo. Vamos lá. Quando, ali no capítulo 2 de Marcos, e lá pelo versículo 17, por aí, 16, 17, chega um grupo de judeus e pergunta: mestre, os judeus e os discípulos de João jejuam. Por que os seus discípulos não jejuam? Jesus diz, eles não podem jejuar, porque o noivo está com eles. Se um dia o noivo for tirado, então nesses dias eles jejuarão. Mas o noivo estando com eles, eles não há necessidade de jejuar. O que quer dizer isso? Quem é? De quem Jesus falava? Ele falava noivo. Jesus é noivo. Noivo de quem? Da sua própria igreja. E quem é a igreja? Os seus próprios seguidores, aqueles que o seguiam. Porque Jesus tinha 12 apóstolos. Mas além dos 12 apóstolos, ele tinha milhares de discípulos, porque a palavra discípulo significa seguidores. Eu sou um discípulo de Cristo. Você é um discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo é aquele que o segue. Agora, apóstolo faz parte do apostolado de Cristo, que simboliza as 12 tribos de Israel, que eram os 12 filhos de Jacó, que significa ali os 12, a cidade, ali os portão, enfim.
tem um significado dos 12. Então, por isso Jesus disse, eu não escolhi, não foi 12 apóstolos, agora discípulos. Então, a noiva de Jesus, Jesus de Nazaré, bem entendido, Jesus de Nazaré, quando viveu aqui, entre o seu povo, em carne, ele tinha a sua noiva, que era a sua igreja, porque ele veio fundar a sua igreja. E ele disse, então, para os judeus, se o dia que eu for tirado, hoje eles não precisam jejuar, porque eu estou com eles. Porque os judeus tinham um costume de jejuar para se aproximar de Deus. Mas os apóstolos de Cristo não precisavam jejuar porque ele já estava ali com eles. E jejuar por quê? Se Jesus é o próprio Deus. Então, não há necessidade. Igual no dia que eu me ausentar deles, aí nesses dias eles jejuarão. E quando Jesus ficou os 3 dias no seio da terra, então aí Jesus, ao 3º dia, ressuscitou nesses dias. Então eles jejuarão. Foi quando ele também, lá na ceia também, ele disse lá, na ceia não, na Páscoa, ele diz, fazer isso em memória de mim. Porque a Páscoa, para aqueles que não sabem, eu quero dar aqui uma pincelada, não vamos sair fora do assunto, mas a Páscoa para o judeu era 7 dias. Não é esse pãozinho com suco, que o povo pega lá uma lasquinha de pão lá e uma coisinha lá, não. Isso daí para mim é uma palhaçada, essa que é a verdade. Para não dizer outro palavrão, isso é uma palhaçada. Isso é uma gozação, uma zombaria. Isso aí para mim está zombando da Páscoa judaica. Porque a Páscoa, eles comiam a carne do cordeiro, comiam o pão sem fermento, comiam a erva amarga e bebia vinho durante 7 dias. Eles faziam isso e era dentro das suas casas. O povo fazia isso quando a família era grande, reunia. Aliás, quando a família era pequena, reunia. Família, porque da vez não podia, para poder comer, da vez o cordeiro era grande, o cabrito lá, que seja lá. Então era 7 dias, então por isso que Jesus disse, fazer isso, todas as vezes que fazer em memória de mim. Por que fazer em memória dele? Porque eles, naquela noite, ele ia ser preso. E em seguida ele seria morto. Então os discípulos iam continuar. Mas ao 3º dia ele ressuscitava. Agora eu pergunto hoje, ele ressuscitou de uma vez para sempre. Então por que esses movimentos chamados igreja continuam fazendo essa tal de ceia? Sendo que ele diz, fazer isso em memória de mim. O que é memória? É daqueles que já não estão entre nós mais. Mas Cristo não está vivo? Eles não dizem que Cristo está dentro da igreja? Que Cristo está em nós? Por que fazer isso? Então, você vê. Eles estão igual caranguejo, em vez de andar para frente, estão andando para trás. É isso. E o que disse Deus? O meu povo erra por falta do quê? De ler o livro? Não. Não é falta de ler. Eles fazem tanto curso, dia domingo e tal, da aula, isso é um comércio. O que eles aprendem? Eu pego aí esses professores de escola dominical, pego aí esses teólogos aí, vou conversar com eles, não sabe nada. Eu já peguei um teólogo aí um dia desse aí, eu estava no íntimo do público, aí eu virei para ele, fiz uma pergunta, ele pensou, falou que não sabia. E era professor de teologia, dava aula para várias pessoas lá da igreja. Então, o que eles estão aprendendo? Não. É o que eu vejo. Bem, voltando para aquilo que eu estava dizendo. Então, Jesus era o noivo. Por que ele disse noivo? Porque ele ainda não tinha sido levado à cruz. Então, a noiva, como o título da mensagem é essa, a esposa de Jesus,
A esposa de Cristo pode pecar? Então, a igreja, hoje, nós somos a noiva, nós somos a esposa de Cristo, a esposa, ela pode pecar. Por que que a esposa de Jesus podia pecar? Porque os pecados ainda não eram tirados. O pecado só foi removido depois da cruz. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Água nunca não tira e nunca tirará nada. Como eu sempre costumo dizer, dependendo nem a sujeira do corpo, a água não tira. Só tira se você tiver uma boa bucha, esfregar bem, porque senão nem isso não tira. A água, ela é muito boa para beber, para regar as plantas, para lavar roupa, enfim, para limpeza. Mas a água não tem outro sentido, senão para esse fim. Mas para lavar os pecados dos judeus, não nosso, que nós viemos a este mundo sem pecado. Mas para lavar o pecado dos judeus, somente o sangue. E quando o sangue foi derramado na cruz, como o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 6:6, que ali o velho homem morria. O velho homem não morreu dentro de uma piscina, dentro de um rio, dentro de um lago. O velho homem morreu na cruz de Cristo, no sacrifício sangrento de Cristo. E a partir daquele momento, ele ressurgiu, não mais como noivo, mas como esposo. E a igreja, que era a esposa, já não é mais, como era noiva, não é mais noiva, passou a ser a esposa de Cristo. Agora eu pergunto, a esposa de Cristo pode pecar? Esse livro não existe. Como? Se Cristo é santo, 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 perfeito e verdadeiro, como é que ele vai viver com uma esposa cheia de pecado, cheia de impureza? Mas existe aí um grupo de pessoas, que vocês sabem quem são, que esses camarada, esses anticristo, esses charlatões, diz que a igreja está em pecado, a igreja precisa buscar mais a Deus, tal. Mas o que é igreja? Por quê? Porque aquilo não é nada. Aqui simplesmente é um barracão. É um grupo de pessoas reunidas. Ali tanto faz transformar aquilo ali num show, trazer ali um sambista ali, transformar aquilo em show e cantar, transformar aquilo num sanfoneiro, tocar e o povo dançar, transformar aquilo numa academia de balé, transformar aquilo no que eles quiserem transformar. Aquilo não é nada. Aos olhos de Deus, aquilo não é nada, nada, nada. Porque Deus não habita em parede. Atos 17, 24. Deus não habita em parede. Deus habita aonde? No Espírito daquele que tem o Espírito de Deus. Porque muita gente fala assim, o Espírito de Deus habita em nós. Não, o Espírito de Deus não habita dentro desse templo aqui, carne, sangue, não. 8,16. O Espírito Santo habita no Espírito que está dentro da pessoa. Por isso que a carne, ela se contamina. Ela está sempre contaminada. Não existe pureza na carne. A carne nunca se purifica. Isso é uma tolice. Esses camaradas ficam escravizando, judiando do povo com mentira. Nós temos que santificar, nós temos que passar de joelho. Quanto mais calo no joelho, mais santificação. O diabo tem medo de calo no joelho. A irmã, aquelas irmãs, às vezes, né, caleza o seu joelho, às vezes a irmã tão caprichosa, tem que andar com a saia mais comprida para poder cobrir aquele calo feio que ela tem no joelho por causa daquele idiota que está na frente lá,
colocando na mente dela ou dele que o calo faz parte de santidade. Quem tem calo no joelho, e é uma coisa muito importante, é camelo. Porque o camelo tem que estar sempre ajoelhado para que seus donos, aqueles que vão possuir, montar sobre ele, porque ele é muito grande, muito alto. Então eles têm que ajoelhar. Mas por que, se o Espírito, como disse segunda carta de Coríntios 4,16, ainda que o homem exterior venha se contaminar, o homem interior não se contamina. Então não tem como se contaminar. A carne pode fazer o que ela quiser fazer. Ela vai ser sempre impura e imunda. Se você passar a noite inteira em oração, orando e tal, começa das 6 horas da tarde até as 6 horas da manhã. E eu fico deitado, tranquilo, durmo meu sono tranquilo, levando no dia cedo, tomo meu cafezinho, com meu pãozinho de queijo, tranquilo. Eu pergunto, o que você é mais do que eu? O que você acha que você tem mais do que eu? Você tem desgaste, canseira e fome. É isso. Você pode passar uma semana inteira. Estamos na semana do carnaval. Tá lá. O povo dança carnaval a noite toda. E você fica em oração a noite toda. Quando chega no outro dia, o que você é mais do que aquele que dançou carnaval? Você não é nada mais do que ele. É igual a ele. A festa carnaval significa festa da carne. E sua oração, ali, o que é essa oração? É para quê? Para santificar, justificar o Espírito já está pronto. 26:41 de Mateus, Jesus diz, o Espírito está pronto. O Espírito não precisa de justificação nem de santificação. O Espírito, se você faz ou não faz, então, se o camarada dançar carnaval a noite inteira e você fica de joelho a noite toda, o valor é o mesmo para Deus, porque Deus não olha para a carne do homem. A carne do homem não tem valor nenhum, porque Jesus diz em João 6,63, a carne para nada, ela serve. Você pode passar uma semana sem comer, sem beber ali, e outra pessoa passa a semana inteira dançando carnaval. Deus vê tudo igual. A carne não tem valor nenhum. É isso. Então, são essas coisas que essa sinagoga ensina para vocês e tal. Então, voltando, a igreja, a esposa de Cristo, ela não tem pecado. Porque ela não pode pecar. Porque a esposa de Cristo somos nós. Eu sou. A minha esposa é. Você que é da graça é. E muitos que estão dentro dos movimentos também é. Só que a sua mente está fechada. Eu não estou julgando, dizendo que só o povo que está na graça, que é o povo de... Não. Quantos irmãos nossos que está dentro do sistema que não tem o conhecimento, porque eu repudiei a graça quando eu ouvi. Eu não aceitei. Eu comecei lá em 77, com 3 anos. Lá eu já debatia contra esse movimento chamado Sétimo Dia aí. Eu já tinha argumento para combater com eles e quanto viesse, ele mandava me chamar. Ô, Nilson, tem um povo lá que não guarda o sábado, que não come carne de porco, tá indo lá na minha casa, vamos lá. Eu com 3 anos, eu novo, convertido, eu ia lá e debatia com eles. Eles entravam nas leis, eu entrava nas cartas de Paulo. Aí fala, mas você valoriza mais as cartas de Paulo, tá? Eu falei, espera um pouquinho, o mesmo Deus que está usando esses profetas, que usou esses profetas para profetizar e falar a Moisés, é o mesmo que usa, é ou não é? Então vamos aqui. Mas vamos aqui. Por que Paulo está dizendo que nós podemos comer de tudo? Por que Jesus disse que o que entra pela boca não contamina e você está falando que contamina? Mas Adão se contaminou porque... Para com o negócio de Adão. Adão ficou para trás, eu estou falando aqui da frente. Então, ele levantava, enfesado e ia embora, não voltava mais. Isso há mais de 40 anos atrás. Agora, hoje, eu nem perco meu tempo de discutir com esse povo. Não adianta querer debater. A verdade é essa. Nós somos a verdadeira esposa de Cristo.
Cristo vivo em nossa vida. Não sabeis que vós são templo e morada. Coríntios 3:16, 1 Coríntios. Do Espírito de Deus que ele habita em vós. Então nós somos a esposa dele. E esses movimentos por aí ficam falando que estão em pecado. Vem aqui na frente, pedir perdão, tem pecado, tem que fazer jejum. Então são essas coisas que têm trazido confusão na cabeça de muita gente, e muita gente, por falta de conhecimento, de entendimento, ficam mais. Vai indo, meu irmão. Deus trabalha, Efésios 1:18, Deus trabalha aqui, ó. É aqui que Deus trabalha. Não é aquele camarada, aquele que está lá na frente, de paletó e gravata. Não é aquele charlatão que está lá ordenando, dando ordem. Você não deve, porque o próprio Jeremias diz no capítulo 17:5, maldito é o homem que confia no homem. Você está sendo uma pessoa o quê? Não é eu que estou dizendo. O próprio livro está dizendo. Você não pode confiar nem em você. Nem em você, porque eu vou fazer, porque eu faço, porque nem em você. Se você não pode confiar nem em você, você vai confiar naquele camarada que está de paletó e gravata, dizendo que a oferta, tudo que está dando ali é para a obra. Deus não tem obra. Quem tem obra é o governo. O governo federal, o governo estadual, o governo municipal está precisando. Tem tanta obra aí, tanta escola, tanta rodovia, tantas coisas, ponte, túnel, tanta coisa para ser feita aí. Muito melhor pegar esse dinheiro então e mandar para o governo do que entregar para esses camaradas para enricar eles. Enricar eles, avião, fazenda, condomínio luxuoso e tanta coisa. Dizendo que vai para a obra de que obra de Deus? A obra de Deus está perfeita. Deus, quando fez tudo perfeito. Jesus formou alguma igreja, Jesus comprou terreno, construiu algum templo, os apóstolos construíram algum templo. Alguma casa, comprou terreno, vamos construir, eu preciso de tijolo, tal. Aonde tem isso daqui dentro da Bíblia? Onde existe isso? Não existe. Isso tudo é um meio de arrancar dinheiro do povo. Então, meu irmão e minha irmã, esse povo que, por falta de conhecimento, eles torcem a verdade de Deus, chamando pai da igreja Policarpo. Policarpo foi discípulo de João, do apóstolo João. E ele foi morto, queimado, por ordem do imperador romano. Inácio foi discípulo de Policarpo e chamam de pai da igreja. É o pai da igreja, é pai da igreja. Hoje nós vemos aí, tem o pai da aviação, nós vemos aí o pai da medicina, vemos aí o pai da tecnologia, nós vemos aí o pai da teologia, da escatologia, nós vemos aí o pai do telefone, o pai do rádio, enfim. Agora, eles criaram um tal de pai da igreja. Os primeiros pais da igreja. Quem diz que esses homens são pais de igreja? A igreja ficou aos cuidados do Espírito Santo, 8:26 de Romanos. O Espírito Santo é o único que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Fora dele não existe mais ninguém. Você não tem que consultar homem nenhum, pedir para homem nenhum. É o Espírito Santo que habita em nós, é Ele. Você não tem que orar, falar, Senhor, visita o irmão fulano, visita a irmã fulano, Senhor, cura fulano, cura ciclano. Você não tem que pedir nada, porque tudo está no controle do Espírito Santo. Deus cura quem Ele quer. Não é a sua oração que vai resolver o problema. Minha fulano vai passar pela cirurgia, o senhor esteja com o médico. Você não tem que pedir nada, você tem que agradecer. É agradecer a Deus e os demais. Entrega os seus caminhos ao Senhor, disse o salmista. Confia nele, que o mais tudo, ele diz alguma coisa, tudo ele fará. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou bem ao seu coração, curte essa mensagem, continua divulgando essa mensagem. Eu agradeço de todo o meu coração, você, meu irmão, Moacir, Nilson, Xará,
o meu irmão Rogério, Paulo Roberto e os demais irmãos, que são muitos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, desde agora para sempre. Bye, bye.